Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software, que faz parte da rede Emílias de Podcasts. Eu estou aqui hoje com a co-host do Fronteiras, coordenadora do Emílias Armação em Bits, um projeto parceiro Meninas Digitais, a professora Maria Cláudia Emer, que também é aqui da UTFPR Curitiba, e como eu, é professora do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTFPR Curitiba. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Vamos para mais uma entrevista, então, do Fronteiras na Engenharia de Software. Joia, vamos começar dando as boas-vindas inicialmente à professora Genaína Rodrigues, que é a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem, Genaína? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nossa, é uma grande honra estar aqui com vocês, Adolfo, Maria Cláudia, né? E pronto aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Obrigado pela oportunidade de a gente, né, compartilhar, né, também o trabalho, né, que essa equipe maravilhosa tem feito com a gente. Vamos lá. Joia, o tema da conversa de hoje será Engenharia de Missões Robóticas. É um tema um pouco diferente aqui para a gente, o que é bom, né? A gente gosta de trazer temas que a gente nunca abordou antes. E você é professora associada na Universidade de Brasília. A gente já teve uma professora da UNB aqui, professora Edna Canedo. Fez doutorado na University College London, mestrado em Ciência da Computação no SIM, UFPR. Então, temos isso em comum, também fiz lá. E graduação em Ciência da Computação na UNB. Os seus interesses, segundo sua página, né, seus interesses de pesquisa, são principalmente em engenharia de sistemas de software, incluindo a colaboração mútua entre robótica e engenharia de software, verificação de modelos para projeto, né, projeto design, verificação de tempo de execução, sistemas autoadaptativos, interação com a engenharia de requisitos orientada por objetivos, desenvolvimento orientado por comportamento e sua função nos testes. Em 2020, você recebeu uma bolsa como pesquisador experiente por meio do programa CAPS Alexander von Humboldt para realizar pesquisas na Humboldt Universität zu Berlin, deve ser um nome em alemão, né? Universidade de Berlim, com o professor Lars Grunsk e o Dr. Thomas Vogel. E atualmente você é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, já tendo publicado artigos em veículos como I3E Software, I3E Transactions on Software Engineering, Information Software Technology e a International Conference on Software Engineering, que é o ICSE, que vai acontecer aqui no Brasil em 2026. E no dia que a gente está gravando ainda não aconteceu, mas quando for publicado, provavelmente já aconteceu a edição 2025 no Canadá, entre outros, né? Ginaína, você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Nossa, obrigado, foi bem extensiva, né? Obrigada aí pelo cuidado, né? E não perder nenhum ponto. E assim, acima de tudo, acho que é com pessoas, né? Acho que a gente nunca chega a nenhum lugar se não for as pessoas, essa colaboração com as pessoas, com os alunos, né? Isso é que enriquece a nossa vida. A gente coloca lá só para ter um pouquinho de referência, né? Mas deixar aqui o meu acknowledgement, né? A todas as pessoas que contribuíram para chegar onde eu cheguei, meus professores, os meus alunos, meus colegas, né? Dentro e fora do Brasil, isso que é o mais importante, eu acho que, né? É com as pessoas que a gente cresce, né? Isso aí. Muito bom, vamos falar hoje sobre engenharia de missões robóticas. Uma apresentação assim rápida do porquê este tema é importante. Então, vamos lá, Adolfo. Por que esse tema é importante, né? Na verdade, eu acho que a robótica, né, na verdade, ela tem instigado a gente já faz algumas décadas, né? Eu, assim, preparando para a gente abordar um pouco sobre esse tema da robótica, né? E aí eu fiquei curiosa de saber que, na verdade, os primeiros modelos robóticos já estavam, assim, né? 3.000 anos antes de Cristo, né? Com os egípcios, né? Mas claro, né, que essa visão de robótica que a gente vê, né, interagindo para poder facilitar a assistência ao ser humano nas atividades diárias, né? Isso começou lá em 1920, coisa do tipo, mas realmente ele só veio a incorporar depois que ele começou a realmente fazer parte dos processos industriais, né? Mas claro que a ficção científica também, né, ela fomentou muito as nossas ideias, né? Quem que não lembra da minha infância, né, vendo a Rosie, né, lá dos Jetsons, né? E aquela empregada super eficiente que fazia tudo e dava conselhos para os chefes, né? Parece que era mais sensata do que os próprios chefes, né? E que dava tudo realmente com primor e tudo mais. E depois a gente viu lá, né, quem gosta de Star Wars, né? Eu acho que a gente que é da área de computação, acho que, né, tende a gostar dessa parte de ficção científica, eu realmente gostava muito, né? Quando a gente viu ali o C-3PO, né, R2-D2, e eles conversando, apesar deles realmente tinham ações ali muito parecidas com os humanos, né? Mas
Mas veja que demorou muito até realmente a gente sair do mundo da ficção científica, né? A gente entendeu a gente olhava ali, né, para os livros de ficção científica, né, os Isaac Asimov, né, a gente se inspirava muito neles ali. E é interessante que eu estava dando uma olhada de onde veio a origem do termo robot, e veio, na verdade, de um tcheco. E robot, né, na verdade, a língua tcheca, ela, na verdade, ela vem da palavra, né, trabalho forçado. Então, vem do escravo, né, trabalho escravo. Então, quer dizer, a proposta do robô inicialmente, né, era realmente realizar tarefas, né, aquele trabalho escravo ali. Aí depois Asimov deu uma conotação um pouco mais amigável, né, e depois aí vieram os filmes que deram nessa visão, né, humanizada dos robôs. Mas, e agora, recentemente, né, a gente vê alguns fabricantes colocando uma interface assim, amigável. Então, por que, né, a gente migrar, né, para essa área da robótica? Não que, né, eu me tornei uma roboticista, né, eu continuo engenheira de software, mas ajudando, né, os roboticistas a construírem sistematicamente as missões robóticas, né, com as características que ela tem, né? Então, você vai operar em ambientes que são populados por humanos, que seja com segurança, que haja resiliência, né? E é um termo que a gente, em inglês, a gente fala dependability, né? E a gente viu isso bastante ali no Fronteiras de Engenharia de Software, né? Quando, né, a professora Cecília Rubira, né, da Unicamp, ela deu uma palha bacana, realmente deu uma grande aula para nós aí, né, sobre essa dependabilidade. Então, assim, eu comecei, né, meu doutorado foi muito nessa área de reliability analysis, né, mas seguindo uma abordagem model-driven, né? Então, o desafio que foi me dado no meu doutorado, né, foi assim, modelos de confiabilidade geralmente se vêm do pessoal de engenharia, são modelos muito complexos, difíceis de entendimento para a equipe de, por exemplo, engenharia de software. Então, a engenharia de software vai construir o sistema, ela vai estar na parte de engenharia do sistema. Mas como que a gente consegue se comunicar com essa equipe de engenharia de uma forma que não seja tão desconexo do conhecimento que nós já trazemos, né? Então, o desafio esse desafio de pesquisa, né, então, foi como transformar isso, né, em modelos, e a partir desses modelos, ou coisas que são comuns dentro do nosso ambiente, né, nosso bread and butter, digamos ali, né? E naquela época, né, se vocês lembram, início de 2000 a 2005, a gente falava muito do MDA, né, Model Driven Architecture, né, que veio da OMG, né, eu até brinco com meus alunos, não é oh my god, né, Object Management Group, né, que foi, né, todo esse consórcio, né, de empresas, né, que se uniram, né, para justamente sistematizar a Unified Modeling Language, né, tornar isso realmente não só modelos, né, mas uma linguagem que a gente pudesse, a partir desses modelos, né, traduzir em artefatos que depois se tornariam, né, digamos, né, parte do nosso ciclo de desenvolvimento de software de uma forma mais natural, né? Então veio, né, a gente herdou bastante, né, dos conceitos, aí inclusive, né, aquela conferência conhecida Models, né? Então ela realmente teve um boom lá e a gente publicou no Models, né? Mas por trás disso, né, sempre respaldado, né, sempre fazendo um trabalho ali respaldado pela parte formal, né? Então assim, eu sempre fui assim, uma apaixonada pelo uso, né, da abordagem, né, de verificação formal, porque ela que me dá uma segurança matemática de que a coisa funciona corretamente, né? Pelo menos aquilo que eu abstraí, se abstrair de forma correta, né? Claro que parte desse princípio, né? Tudo depende de como você abstrai. Mas assumindo que você vê isso, você formaliza e você, a ambiguidade, né? Você resolve problemas, né? Que o entendimento de uma linguagem natural, ela está aivada, né? A gente dá de requisito, a gente vê isso, ela está aivada da interpretação humana. Então, tirar os erros da interpretação humana para a gente formalizar isso numa linguagem comum, né, universal, mais próxima possível da matemática, e aí a gente conseguir, então, usar os meios, as ferramentas, né, que formaliza, né, esses conceitos, e aí, então, a gente conseguir verificar de uma forma segura, né, de uma forma que realmente a gente consiga, né, de forma que a gente consiga justificar, né, as nossas decisões de forma confiável, né? Então, vem muito ali do conceito da Visienes, né? Do famoso, né, artigo, né, de 2004 deles, né? Então, que realmente ele juntou todos os conceitos de dependabilidade ali naquele famoso artigo. Então, quer dizer, essa base da gente, quer dizer, essa fundamentação, né, digamos ali, mais rígida, né? A gente, por exemplo, abordagem de modo check, né?
ela está presente, mas ela não precisa fazer parte do desenvolvimento do software em si, né? Então, para quem está ali, tipo, você olhar a parte formal, assim, mas o que é isso, né? Tipo, você não vai treinar uma equipe para poder especificar usando, né, álgebra de processo, ficar usando, né, probabilistic model check para isso. Você usa modelos para você se comunicar, né? E aí, naquela época, né, que a gente trabalhava bastante com essa ideia do model driven, né? Então, a gente viu, assim, vários pesquisadores, né, famosos, né, falando sobre essa importância de abstração, né, de você trazer modelos. Modelo é uma forma de abstração, né? Aí tem, né, aquela famosa gravura, né, que você tem do cachimbo, mas aí você fala, não, mas isso não é um cachimbo, né? Então, realmente, né, essa visão que a gente fala assim, não, muitas vezes, mas como isso aqui não é um cachimbo? Não, isso aqui é um desenho do cachimbo, né? Como eu desenho o cachimbo, como eu interpreto o cachimbo, como é que... Então, a abstração não é um sistema, mas é uma forma de você, né, vislumbrar o sistema. Mas através dela, né, nós, seres humanos, né, conseguimos instanciar os conceitos, conseguimos, né, avaliar se realmente nosso entendimento está correto, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa, né, a modelagem, né? E isso faz parte, acredito aí, né, desde a criação, desde o momento em que o ser humano surgiu na face da Terra, né, ele começou pintando, né? Ele estava nas cavernas, ele começou pintando, né, as pinturas rupestres e tudo mais. Então, eu acho que essa forma da gente usar, né, de abstração, né, e aí que entra a importância da engenharia de software, né? A engenharia de software, ela é fantástica para conseguir realmente abstrair conceito na forma de modelos, né? Como que você consegue realmente expressar conceitos complexos usando modelos, né? Então, aí o papel que nós desempenhamos então, como que nós vamos auxiliar, né, a construção de sistemas confiáveis, usando esses modelos, integrado ao processo de desenvolvimento de software, e aí a gente aumenta o nível mais, né? Quando eu voltei do meu doutorado, né, por volta de 2008, então eu comecei a explorar um pouco como que os sistemas atuais, né, eles estavam realmente evoluindo, né? Então a gente começou a ouvir falar bastante, né, desses sistemas autoadaptativos, né? Então veio muito ali a comunidade de dependabilidade também, ela começou a trazer muito isso, né? Então galera que estava ali no Odds, né, Rogério de Lemos, né, o Jeff Cramer, Jeff McGee, então eles começaram a trazer para a gente fomento, para a gente começar a pensar, peraí, e também naquela época, né, surgiu o MAPK, da IBM, assim, 2000 e alguma coisinha, 2001, 2005, então a IBM veio propôs o MAPK, então trouxe o modelo arquitetural do MAPK, então, e aí naquela época a gente frequentando o ICSE, né, aí a gente via as conversas, via então todas aquelas discussões, eu participei de alguma das sessões do Future of Software Engineering, né, principalmente em 2007, e nessa em particular do Future of Software Engineering em 2007, teve uma apresentação do Jeff Cramer e Jeff McGee, né, que foi bem instigante, né, que foi justamente para a gente pensar assim, como que a gente consegue construir, como é que eu consigo trazer talvez um modelo uma arquitetura de referência para construir esses sistemas complexos que estão emergindo, né, esses software intensive systems que estão surgindo, né? Então, quer dizer, tornou aí trouxe para a gente, falou assim, olha, a gente não pode ficar fora de toda essa onda que está vindo, né, de sistemas autônomos, né, de sistemas, e depois a gente cunhou de sistemas autoadaptativos, e às vezes até parece que existe né, alguém fala assim, mas sistema autônomo, sistema autoadaptativo, né, e fala, não, sistema autonômico ou sistema autoadaptativo, então, quer dizer, existem interpretações aí, dependendo da comunidade de planejamento, né, eles vão dizer, talvez sistemas autonômicos, nós, engenharia de software, a gente tem falado mais de sistemas autoadaptativos, né, existe, né, uma conferência, né, que eu também sou parte bastante dela, que é o SIMS, né, o Self-Adaptive Managed Systems Conference, né, então, quer dizer, ela também veio, né, dessa transição ali, né, de 2008 para 2009, então, quer dizer, ela começou a tomar corpo, né, e hoje, né, ela já, né, você vê que realmente ela tem sido um fórum, né, para a gente discutir como engenheiro de software, olhando, né, os desafios de você construir sistemas autoadaptativos, e depois até você olhando questões complexas, né, como é que você constrói isso, né, usando engenharia de software, mas ao mesmo tempo, esses sistemas complexos, sistemas autoadaptativos, eles têm características, né, de teoria de controle, né, porque não tem como você falar assim, não, eu vou construir um sistema que ele vai tomar decisão sozinho, né, então, né, um artigo clássico, né, que é o Software Engineering Meets Control Theory, né, de 2015, e esse ano, inclusive, né, faz 10 anos esse artigo, né, ele está cotado aí entre para ser um dos Most Influential Paper Award, né, desse ano, e justamente mostrando isso, então como que a teoria de controle, que inclusive a teoria de controle que começou, que ela teve um grande boom ali justamente durante o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, então como sistemas
eles conseguiram tomar o controle para ele conseguir responder, né, às incertezas do ambiente de forma autônoma. Então, por exemplo, a questão do filtro. Então, você tem uma imagem, e de repente, como é que você pode reduzir o ruído daquela imagem, o ruído daquele som, né, usando, né, conceitos de teoria de controle. Mas ainda assim, né, alguns conceitos muito matemáticos, né? Então, por exemplo, PID controller, que ele é reativo, né, Proportional Integral Derivative Controller, né? Então, ainda muito matemático. Como que nós, engenheiros de software, vamos construir sistemas autônomos usando esse conceito de teoria de controle? Aí veio esse artigo mostrando como é que as duas coisas poderiam se harmonizar, né? Então, aí a comunidade de sistemas autotativos evoluindo, e então, né, eu evoluindo dentro da comunidade e tudo mais, eu comecei a ficar curiosa, né? Falando assim, peraí, mas os sistemas robóticos estão aumentando, e mais ao mesmo tempo eles estão se tornando autônomos. Então, como que, de repente, essa bagagem que a gente tem construído aqui de construção de sistema, engenharia, né, de sistemas autoadaptativos, também pode ser utilizado, talvez, com um escopo maior. E aí que tem vários desafios aí nisso, por quê? Porque quando nós, como engenheiros de software, nós olhamos para esse sistema, nós precisamos de validação, nós precisamos de um ambiente concreto para você dizer assim, como é que você sabe que você não está simplesmente teorizando em cima das suas próprias conveniências, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é difícil, né? Você ter acesso a sistemas autoadaptativos, né? De forma concreta, a não ser que você tenha uma parceria com a indústria ou coisa do tipo. E aí entra a importância dos protótipos, né? Então, a gente começou com um protótipo dessa investigação de sistemas autoadaptativos, que foi a Body Sensor Network, e foi fantástico porque a gente conseguiu extrair requisitos relevantes, então começou com a colaboração do meu colega Vander Alves, né, da UNB, a gente começou com sistemas a BSN, mas depois aí acabou que a gente trouxe uma nova versão, uma nova roupagem da Body Sensor Network, usando tecnologias que são utilizadas em sistemas robóticos, como, por exemplo, o ROS, né, o Robot Operating System, né, que o nome está dizendo Robot Operating System, mas, no final das contas, ele é um middleware, né, e aí eu fiquei feliz porque, assim, o meu mestrado, né, como foi bem colocado, né, ele foi bem na área de middleware, né, e eu gostava muito, né, dessa parte de middleware aí, né, então, na verdade, quando eu fazia doutorado, eu entrei para trabalhar com Corba, né, na UCL. Não era para trabalhar com a parte de engenharia de software, era para trabalhar com Corba, que eu achava bacana demais, né, aquela coisa do middleware e tal. Né? E é interessante que quando eu fui fazer meu mestrado, a ideia era como é que eu conseguiria, por exemplo, embarcar o Corba em um hardware embarcado, né? Colocar com, né, recursos limitados ali de hardware, né? E aí, então, a gente tinha proposto, né, uma ideia de um Corba bem light, né, que aí, como é que você conseguia fazer essa comunicação, mas naquela época a gente não imaginava que a gente ia chegar onde a gente está hoje, né, celulares com toda essa infraestrutura que nós temos hoje, né, e na época eu estava lá no grupo de sistemas distribuídos do professor Carlos Ferraz, né, então aprendi bastante, né, com o grupo da Federal de Pernambuco, e tem uma gratidão imensa, né, aquele pessoal, porque ali foi que eu realmente saí ali do meu casulozinho e olhei o mundo assim de uma forma assim muito especial, né? Tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista tecnológico, né? Foi muito grande, a minha experiência muito rica, a minha experiência foi uma passagem curta, mas a qual tem uma gratidão imensa, né? Toda a galera ali da Federal de Pernambuco, né? Enfim, e aí quando... então, já trazendo, então só para mostrar um pouco, né, de todo o conhecimento que a gente veio trazendo, né, lá de trás, aí junto com a experiência que depois, lá na UCL, né, aí acabou que eu migrei para a área de engenharia de software, né, trabalhando ali com o David Rosenblum e o Sebastian Schuttel, grandes nomes de engenharia de software, então, realmente, a cabeça expandiu bastante, né, graças ao contato com os pesquisadores, participando de conferências, né, ICSI, ITAPS, Models, né, FSI, né, então você começa a expandir, né, a sua visão de mundo, você conversa com vários pesquisadores, então, aí você começa realmente a sua research inquisitive, né, a sua curiosidade de pesquisa é mais atiçada, e você vê realmente que tem, né, um mundo fantástico de pesquisa, então, pensando em tudo isso, né, então quando a gente vem para o ambiente acadêmico e você se torna responsável pela pesquisa, você também quer trazer isso para os seus alunos, né? E aí, então, quando assumi meu papel ali da Universidade de Brasília, comecei a trazer essa ideia de sistemas autoadaptativos, mas eu queria trazer algo mais concreto. Então, algo dentro de mim falou assim, peraí, eu preciso um pouco mais concreto de tudo isso para eu conseguir realmente mostrar sistemas autoadaptativos. Aí veio o desafio de começar a trabalhar com robótica, então, trazendo todas essas reflexões que eu vinha trazendo lá no passado, vendo vários pesquisadores de renome internacional trabalhando da engenharia de software, trazendo, né, a robótica para o contexto de engenharia de software, e aí, então, resolvi me aventurar com a nossa equipe de pesquisa, e aí, então, a gente
tem tido sucesso nesse sentido, né? Então a gente consegue projetos para poder comprar realmente os Turtlebots, né? Então tem plataformas, né, de desenvolvimento que eles têm desenvolvido, né, em empresas, né, de sistemas robóticos, né, tanto braço robótico quanto navegação. Então a gente conseguiu adquirir alguns desses, né, graças, né, ao projeto de pesquisa que a gente teve ali com a FAPDF, né, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. A gente conseguiu comprar alguns Turtlebots, conseguiu comprar um braço robótico, né? E aí depois de todo o desafio de como que a gente ia ter uma equipe para a gente poder trabalhar com esses equipamentos, e depois como que a gente desenvolver, né, os softwares para a gente integrar, né, com esses hardware, mas sempre mantendo em foco que a alta adaptação era o nosso alvo, né, porque as missões robóticas, né, elas precisam ser autônomas e, ao mesmo tempo, né, sabendo que elas têm uma natureza muito peculiar de elas necessariamente elas vão interagir com o ser humano. Então, trouxe para a gente, né, uma realidade maior, né, para a nossa pesquisa de sistemas autoadaptativos, trouxe para a gente realmente problemas concretos que a gente poderia realmente trabalhar em cima disso, e, ao mesmo tempo, né, uma tentativa da gente investigar de uma forma mais honesta, né, os nossos desafios, olhar também, né, o quanto que, de fato, né, o background que a gente já construiu lá no passado, a pesquisa, de fato, ele pode ser utilizado, né, para essa nova tecnologia, e quem sabe, né, a gente construir aí, ajudar a construir, né, sistemas mais seguros, né, mais confiáveis, né, seguros que eu falo do ponto de vista da confiabilidade, mas do safety, né, nesse sentido de safety, né, porque não dá para você pensar em sistema robótico sem você falar da palavra safety, né, ela necessariamente, ela tem que estar incluída, né, então, safety, reliability, elas são conceitos que devem estar presentes aí, né? Uma com relação ao ambiente, né? Então, quanto que realmente essas falhas, elas não vão prejudicar vidas, não prejudicar negócios, né? Trazendo o conceito da Visiennes, né? E do ponto de vista da confiabilidade, né? Então, pensando do ponto de vista do sistema, internamente vai produzir falhas, né? Que vai impedir que o sistema, ele realmente desempenhe o que foi esperado, o que o requisito determinou ele para fazer, né? Então, não tem como a gente ficar fora disso. Então, veja que tem vários elementos, né, dessa receita que trouxe, né, a robótica mais próxima de mim. Então, dependabilidade, model-driven, self-adaptive systems e, né, esse contato com a comunidade de software no mundo. Então, é difícil dizer exatamente qual foi o motivo, mas, né, tentando contextualizar isso tudo, né, num pacote só, né? Tá certo, Janaína. Acho que com isso você respondeu um pouco também a respeito de toda a sua trajetória, né? Para que você chegasse até aqui e estivesse pensando aí em missões robóticas. Mas aí a gente quer saber o seguinte: quais são as principais diferenças, na sua opinião, entre a engenharia de software e a engenharia de missões robóticas? Ah, que ótima pergunta, Cláudia. Então, engenharia de software e engenharia de missões robóticas, eu diria que, na verdade, são dois mundos, mas que tem uma intersecção, né? Que, na verdade, deveria ter uma intersecção. Só que essa intersecção, ela talvez ainda não está tão clara, porque, na verdade, a engenharia de missões robóticas, vamos pensar assim, né? Missões robóticas, ou talvez entrar um pouco mais... vamos pensar pela ideia do robozinho, né? A construção de um robô, hoje a gente vê muito como parece que é muito da parte da engenharia, né? Parece que envolve muito o pessoal da engenharia elétrica, engenharia mecânica, né? Mas muito pouco relacionado à computação, diretamente falando da computação em si, né? Mas, na verdade, a ideia da robótica são as duas, a computação e a engenharia trabalhando juntas, né? Para poder construir esse sistema. Né? E aí que a gente vê que tem um papel da ciência da computação muito relevante aí para tornar isso realmente sistematizado, né? Para realmente conseguir tornar isso concreto, né? Então, se a gente for olhar ali, né, na época da Segunda Guerra Mundial, né, todo o papel que o Turing teve de conseguir decodificar aquelas informações tão complexas, né, e trazer isso, né, de uma forma algorítmica, né? Isso foi um papel fantástico, né? Porque ele realmente conseguiu abstrair todo aquele conhecimento, e graças a essas abstração que hoje, né, a configuração do mundo não é o que, né, infelizmente, né, a visão ali, né, da Segunda Guerra Mundial que estava tendendo ali, né, a favor ali dos alemães, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o papel da engenharia de software, de você trazer algoritmos, de você trazer uma metodologia sistemática, você conseguir abstrair isso de uma forma que você consiga expressar o conhecimento de uma forma automatizável, e, ao mesmo tempo, você conseguir expandir isso para você melhorar e evoluir
para um benefício que a gente espera que seja da sociedade como um todo, é o papel da ciência da computação. E a engenharia de software tem um papel ainda mais importante, porque ela que é na fronteira, né, sociotécnica, né? Então ela tem esse aspecto de lidar com as pessoas envolvidas nesse processo e, ao mesmo tempo, você conseguir produzir um artefato no final, né? Uma metodologia que você consiga extrair um artefato no final e que você consiga, de fato, verificar, que você consiga, né, dar uma certificação, né, para aquilo, dar um selo, né, para aquilo que você construiu e você conseguir reproduzir o processo, né? Então, essa parte de replicabilidade, né? E é muito importante nas iniciativas de open source science, né? Então, isso é fantástico, né? Que cada vez mais essa ideia de você poder replicar os estudos, né? Porque antigamente isso parecia que era um extra, né? Mas agora, de fato, é uma coisa extremamente necessária, né? E eu fico muito feliz porque o próprio Carlo Guedes, né, um grande nome, né, da engenharia de software, realmente que nos deixa um legado fantástico, ele continua contribuindo, e aí ele fala para a gente a importância, né, dos artefatos para a engenharia de software. Então, não apenas, né, a parte teórica, mas a gente precisa desses artefatos, porque através dos artefatos a gente permite que o conhecimento evolua, né, produzir os nossos protótipos para que outras pessoas possam experimentar, que você consiga realmente instanciar o conhecimento, você consiga validar o seu conhecimento, né? Então, são fundamentais, né? Então, isso na minha pesquisa, ele é sempre presente. Então, todos os meus artigos, eu sempre peço ao pessoal, olha, pode saber que a gente vai ter uma página, vai ter um site, um repositório no GitHub, né? A gente vai ter algum artefato concreto que você produzir para as pessoas poderem utilizar. É claro que tem todo um desafio nisso, né? As tecnologias se tornam obsoletas, os alunos eles saem dessa equipe, porque eles não são contratados, mas o esforço da gente sempre manter, né, esses artefatos atuais, manter esses artefatos usáveis, para que realmente esse conhecimento ele possa se tornar algo mais concreto, mais tangível. Eu vejo isso muito para os alunos, isso é fundamental para os alunos. Então, porque né, a gente traz toda uma teoria, toda uma bagagem e tal, mas às vezes para o aluno conseguir entender isso, ele precisa ter algo concreto, que ele possa trocar experiência, para ele saber se ele realmente está entendendo, para saber se realmente aquilo, né, que a gente está expressando, aquilo que ele está entendendo, aquilo que está entendendo que ele vai lá, aperta um botão, ou que ele, né, produz um algoritmo, que ele compila, né, ou que ele vai dar um resultado para ele, precisa dar um feedback para ele, né? Então, a engenharia de software, ela entra com esse aspecto, a sistematização dessa metodologia, esse aspecto de como que o ser humano entra no processo e como que ele, inclusive, ele faz parte desse processo de decisão. E o outro lado, que é da engenharia da missão robótica, que tem esse aspecto de hardware, tem aspecto, né, de teoria de controle, tem aspectos de como que o hardware ele integra, né, com o seu software, né, com um sistema cyberfísico, e ao mesmo tempo a parte autônoma que está por trás disso. Então, digamos, as formas de você abstrair esse conhecimento, você conseguir modelar isso, né, ainda não tem uma forma padrão deles utilizarem. É claro que eles vão usar as ferramentas de engenharia, mas, novamente, quando a gente quer expandir isso, a gente quer comunicar com os nossos stakeholders de domínio, você precisa comunicar de uma forma que ele consiga entender, senão você fica realmente recluso ali a equipe que desenvolveu e fica a cargo deles interpretar o que você quer, implementar da maneira como eles acham que é, e aí produzir algo que você não sabe, às vezes podem produzir algo correto com relação ao que eles acham, mas não necessariamente com o que o stakeholder precisa, né? Então, aí entra o papel da engenharia de requisitos nisso tudo, né? Então, do stakeholder needs, aí ela tem, né, o que o sistema faz, tem as suas domain assumptions, né, e os dois juntos têm que satisfazer stakeholder needs, né? Então, tem os dois aspectos. E aí, nisso, Cláudia, o que acontece, né? Por conta desse trabalho que a gente começou, então, em 2023, nós criamos, né, uma escola de verão chamada ROM, né, Robotic Mission Engineering, né? Então, a gente criou lá na Universidade de Brasília essa escola de verão. E, então, logo depois do Carnaval, a gente então, né, inicia a escola de verão. Muitas vezes aí a gente tem a oportunidade de trazer pesquisadores de fora, né? E aí os alunos, eles participam, né, das apresentações, muitas delas são ferramentas, né, que a gente desenvolveu dentro do nosso grupo de pesquisa, né, artigos também, né, trabalhos que nós desenvolvemos dentro do nosso grupo de pesquisa, mas também pesquisadores de fora também apresentam, quando eles não podem vir presencialmente, né, nós permitimos a apresentação virtual, né? Então nós já tivemos aqui o Sebastião Stel, que já veio aqui em 2024, o Patrício Pellizzoni, que veio em 2023, né? Nós tivemos esse ano, 2025, lá em Fortaleza, né? Então já conseguimos expandir a fronteira aí, o pessoal da Universidade Estadual do Ceará aí, com o colega Paulo Maia, né? Um abraço aí para o Paulo, né? Então nós conseguimos fazer parceria com eles, então nós fizemos esse ano a edição lá no Ceará, lá em Fortaleza,
e tivemos, né, a professora Ana Cavalcante, da Universidade de York, aí, como sendo a nossa estrela principal, que é fantástica, uma pesquisadora, assim, brasileira, né, que veio lá de Recife, né, da UFPE, que também tem uma gratidão imensa, a professora Ana, que ela é um dos grandes nomes, né, pesquisadoras nessa área, né, de missões robóticas, né, então eles têm lá o RoboStar, né, que é um complexo de ferramentas ali, usando por trás muita engenharia de software formal, né, para você garantir, né, realmente que ele faz conforme espera e tudo mais. Então, enfim, tem toda uma riqueza por trás disso. Mas, enfim, então, através dessa escola de verão, o ROM, né, a gente tem permitido que os alunos eles conheçam um pouco melhor o que é exatamente, né, construir uma missão robótica. Não é simplesmente você falar para um robô, falar assim, olha, robô, sai daqui e vai para lá. Né? Você tem uma especificação, né, tem um requisito por trás disso, descrever geralmente lá em linguagem natural. Então, sei lá, por exemplo, a gente assumir que um robô vai estar no ambiente hospitalar e aí, de repente, ele vai estar em uma área, né, que, de repente, ele pode estar envolvido em tarefas como limpar ou sanitizar um quarto do hospital, ou entregar, por exemplo, uma refeição a uma pessoa que tem, de repente, uma contaminação grave, né, mas você não pode expor um enfermeiro, né, para isso. Então, coisas que, inclusive, na China, né, depois do Covid, eles começaram a desenvolver exatamente esse tipo de missões robóticas dentro do ambiente hospitalar, né, ou até outros casos, né, por exemplo, os robôs irem, né, em áreas para eles poderem desativar usinas nucleares, né? Então, por exemplo, você não quer expor o ser humano, né, a essas atividades que realmente são perigosas, né? Então, quer dizer, ele pode ajudar bastante. Então, o que acontece? Você tem missões que são complexas, né? Você tem missões que têm características que podem comprometer vidas e o robô, né, ele vai justamente cumprir esse papel. Então, veja que a gente tem um processo que vai envolver hardware, vai envolver pessoas, vai envolver o domínio, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe, dada a experiência que a ciência da computação veio, principalmente, né, todo esse né, dos anos 50 para cá, né, o quanto a computação evoluiu rapidamente, né, e a gente sabe o quanto que, se realmente a gente conseguir ajudar essas missões robóticas que a gente tanto gostaria de ver, de fato, sistematizadas, né, confiáveis e permitir que realmente haja, por exemplo, um reuso sistemático, né, que a gente consiga realmente reproduzir, né, essas missões, permitir que outras pessoas contribuam, né, para o desenvolvimento dessas missões de uma forma segura, é isso que a gente quer, né. E aí é interessante, só para a gente só poder fechar um pouco do que eu quero dizer com isso, né, essa coisa de construir missão robótica, achei interessante que depois da nossa escola de verão, a gente resolveu criar uma disciplina, né, com os tópicos da missão robótica, né. E aí, então, porque não existia até então essa disciplina, né, a gente já chamou o nome da disciplina, o mesmo nome da nossa escola de verão, né, Robotic Mission Engineering, e usando esse conceito de modelar a missão, de você conseguir gerar os planos, aí gerar os planos, aí sim você conseguir construir os artefatos que a gente chama das behavior trees, a partir das behavior trees que de fato você vai de fato interagir com o robô, ou no ambiente de simulação, né, onde o robô ele conhece mais, que tem características mais físicas, né. E depois, no final da disciplina, eu achei tão interessante que um dos alunos, né, que é da mecatrônica, falou assim, eu não sabia que era possível usar esse toolchain, esse processo sistemático para conduzir robôs dessa forma. Porque até então ele estava acostumado, né, a fazer de uma forma muito ad hoc, né? Então, ele ia lá, planejava o behavior tree, programava o behavior tree dele, colocava no robô, dava erro, voltava, corrigia, interagia com o simulador. E o simulador, muitas vezes, eles são meio pesados, né? Porque eles querem realmente representar com uma certa fidedignidade, né, o ambiente de interação do robô, mas, ao mesmo tempo, para você poder fazer esse processo de encontrar falhas, você corrigir as falhas da sua modelagem, depois você, né, então, quase como aquele velha frase que a gente já conhece, né, ter como encontrar uma agulha no palheiro, né, e muitas vezes simuladores são pesados, né, então você precisa de computadores com processadores parrudos aí, né, que você vai trazer toda uma carga gráfica, né, desse ambiente, tem propriedades físicas que estão sendo representadas ali, né, de choque, né, de onde de segurança, da visão do robô, né, da navegação do robô, né, e ao mesmo tempo eu quero garantir que a minha missão, né, do aspecto lógico e do aspecto reativo delas, duas coisas, elas possam trabalhar juntas, né, então, quer dizer, né, para mim, né, um casamento claro aí, né, então se a gente conseguir permitir que esse processo ele aconteça de uma forma mais sistemática, menos ad hoc, e que você
consiga contribuir com que esse processo de desenvolvimento ele seja mais produtivo, né? Então, qualidade, produtividade, que a gente conhece de engenharia de software, a gente conseguir aplicar esse processo, né? E aí, quem sabe, né, a gente contribuir, ajudar, né, a equipe da engenharia da missão robótica, né, conseguir desenvolver esses sistemas aí de uma forma com qualidade e com produtividade, né? Bom, agora vamos começar a fazer algumas perguntas específicas sobre alguns artigos seus. Nessas perguntas, a gente contou com a colaboração do professor Michel Albônico, que trabalha com engenharia de software para robótica, que é docente da UTFPR e do PPGCA. Então, deixo um obrigado aqui ao Michel. Primeiro, vamos falar sobre o artigo Analisando e Depurando Requisitos Normativos via Verificação de Satisfatibilidade. Então, aquele aviso que a gente sempre deixa aqui, nós traduzimos os títulos dos artigos e deixamos os títulos originais e o link dos artigos na descrição do episódio. Você e vários colaboradores publicaram este artigo lá na conferência ICSE, que é talvez a principal conferência de engenharia de software no mundo, em 2024. E nesse artigo vocês discutem a questão dos requisitos não funcionais normativos. Então, para quem é da engenharia de software, sabe que nós temos os requisitos funcionais e não funcionais. E dentre os não funcionais, neste artigo, vocês se preocuparam com aqueles que estão relacionados às normas e valores sociais, legais, éticos, empáticos e culturais, que em inglês formam a sigla SLEEC. SLEEC. Vou falar SLEEC aqui, que seria em inglês, né? É isso mesmo, Adolfo, perfeitamente, é isso mesmo. Estes requisitos são importantes, por exemplo, para robôs de assistência e drones de detecção de doenças em árvores, ou até para robôs colaborativos de manufatura. São robôs que interagem física e logicamente com o ambiente externo, inclusive com seres humanos. Então você poderia explicar para a gente o que são essas regras normativas, né, no contexto da engenharia de missões robóticas e como isso afeta a engenharia de requisitos para sistemas robóticos em geral? Essa é uma pergunta excelente, Adolfo. E aí que entra um pouco naquele aspecto, você lembrar, né, que eu falei lá no início, né, e quando os robôs eles foram inventados, né, na verdade, a ideia é que eles iriam interagir com os seres humanos para facilitar, talvez ali, né, por exemplo, tarefas, né, repetitivas, né, que os seres humanos poderiam ter que fazer, ou talvez não expô-los, né, a determinadas atividades que poderiam ser perigosas. E aí que entra esse aspecto ético, né? Então, por exemplo, você olhar o quanto que a presença do ser humano na interação com o robô, ela deve acontecer, se sim, como e por quê? Né? Então, um pouco do como, né, para a gente poder falar assim, não, beleza, então o robô entendeu o que eu quero fazer, mas por que ele tomou determinadas decisões, né? E o outro aspecto é que, por exemplo, aí a gente fala da área de service robots, não apenas industrial robots, mas de service robots, né? A ideia de service robots são robôs que, né, aí a gente deu esse nome especializado, né, e veio aí do trabalho do grupo lá do Patrício Pellezioni, né, então eles deram um pouco, e também muito ali das próprias chamadas do Horizon, né, da Europa, né, que trouxe esse conceito de service robots, né, então, quer dizer, robôs que eles vão estar fazendo atividades que podem ser substituídas pelo humano ou interagindo com os humanos, né, então, não apenas aqueles robôs que vão ficar na indústria fazendo tarefas específicas, né, mas também atividades que aí já entra, né, nesse contexto meio futuristas ali da Rose, né, de repente ela indo, né, sei lá, entregar ali uma comida no hospital, de repente, né, limpar a casa, mas ao mesmo tempo, né, conseguir fazer de forma precisa, autônoma e coisa do tipo, enfim, né, tem todo um cenário aí que a gente pode idealizar e tal, mas o que acontece? Quando a gente vai falar sobre a interação do robô com o ser humano, não tem como a gente ficar fora, não tem como a gente não levar em consideração, por exemplo, né, um aspecto o ético, né, ou que seja o aspecto cultural, né, então tem o caso lá do Dressing Robot, né, lá do pessoal da Universidade de York, eles colocam um contexto de um robô, por exemplo, auxiliando a pessoa a se vestir, a pessoa tem problemas que ela não consegue se vestir sozinha. Então, aí tem o problema da privacidade, né? O quanto que você permite que o robô ele venha te ajudar a vestir. E se ele vai te ajudar a vestir, claro que, por exemplo, você não quer estar exposta. O caso que a gente coloca no artigo, né? Por exemplo, a cortina tem que estar fechada, né? Então, tem um determinado tempo em que a cortina tem que estar fechada para o robô realmente vir para poder dar toda essa assistência, né? Ou então, por exemplo, requisitos de privacidade, né? Nesse artigo, foi feito um estudo de caso com a Body Sense Network, se você lembra lá no início que eu falei, né, da Body Sense Network, que foi colocado o requisito de privacidade.
Então, de repente, a Body Sense Network está monitorando sinais vitais seus, mas, ao mesmo tempo, tem alguns aspectos de privacidade. Então, de repente, tem determinados momentos que eu não quero que, por exemplo, a minha localização seja exposta, né? Que a gente vê a coisa lá do Google Maps, né? Falando sobre isso também, né? Então, tem determinados lugares, né, que você não quer se expor, dizendo que o sistema está rastreando onde você está, né? Enfim. E aí, né, isso faz com que o sistema ele tem que levar em consideração esses requisitos, né, tem que levar em consideração os aspectos humanos. Então, não tem como falar da adaptação se você não levar em consideração que tem um humano no processo. Aí a gente pode falar no contexto do human in the loop e de human on the loop, né? O human in the loop, então, é do sistema, ele vai tomar decisão, mas ele sempre vai perguntar para você, né, em algumas ações críticas, né, se você permite ou, né, se você, né, ou seja, a interação ela é mais direta, né? Então, por exemplo, nesse caso da cortina, então, se o robô ele vier, por exemplo, para te vestir e a cortina estiver fechada, então a pessoa tem que ter habilidade, o sistema tem que ter habilidade da pessoa interagir com o sistema e dizer para ele que ele não pode fazer isso nesse momento, porque você não está preparada para isso e, né, continuar fazendo as coisas como ele quer fazer, né? Agora, já o Human in the Loop, então, quer dizer, já é um processo mais de observação do processo. Então, o ser humano está olhando o que está acontecendo, né, mas ele não interage de forma direta com o processo, né, de autoadaptação, de autonomia. Então, veio esse trabalho que foi também proposto, né, a Ana Cavalcante, né, foi uma das pesquisadoras líderes da proposta dessa linguagem SLEEK, né, Social, Legal, Ethical, Empathetical e Cultural Rules, né, e então, assim, realmente uma equipe multidisciplinar, inclusive filósofos, advogados, né, que juntos com o pessoal da ciência da computação, da Universidade de Oxford, eles criaram essa linguagem SLEEK, né, uma linguagem fantástica que você vê que realmente ela tem tido muitas publicações em cima delas, né, em cima dessa linguagem SLEEK. E aí, então, veio essa colaboração com a professora Marcia Chechik, né, da Universidade de Toronto, no Canadá, né, junto com a equipe dela, né, a Lina Março, né, que na época estava com pós-doc, hoje ela já está como professora da Universidade de Montreux, também no Canadá, então pesquisadora também líder desse grupo, mas a ideia deles foi fazer o seguinte, então, a gente tem essa SLEEK Language e a gente tem o nosso sistema. Agora, como que a gente consegue colocar essas duas coisas juntas, de modo que eu tenha os requisitos do meu sistema, eu tenho aqui as minhas SLEEK constraints, as minhas SLEEK rules, as suas coisas conseguem trabalhar juntas. Então, nesse trabalho, ele foi uma das iniciativas pioneiras, né, de como trazer essas duas coisas juntas sob a ótica dos requisitos, para que você consiga, por exemplo, trabalhar não só apenas com non-functional requirements, né, então, não apenas os requisitos não funcionais, mas como os normative, né, requirements, que são esses SLEEK requirements que a gente mencionou agora. E aí, o que acontece? Nessa linguagem, né, aí você tem em linguagem natural, né, por exemplo, você pode dizer, né, sei lá, pegar aqui uma colinha aqui, né, então, supondo que eu estou na minha Body Sensor Network, né, aí você diz assim, when patient doing chores and patient is home, then track vital signs. Beleza. O paciente, ele está lendo, né, da regrinha do SLEEK, né? Então, when patient doing chores and patient is home, then track vital signs. Então, se ele está fazendo as suas tarefas ali, ou então se ele está em casa, então track vital signs. Unless, aí que é o defeater, né? Que pode dar uma alternativa, né, a essa regra, né? Unless signs impaired, né, tem um problema dos sinais que, né, que ele está recebendo, às vezes a pessoa está suada, às vezes descolou o sensor do corpo da pessoa, coisa do tipo, né, or signs detached and alternate sensor deployed. Então, como pode ser um sistema crítico, né, então eu preciso garantir que, sei lá, o sensor desconectou do corpo da pessoa, mas eu tenho uma forma, né, de garantir que eu não vou ter um erro de um momento ali que eu vou perder essa informação crítica da pessoa, porque pode ser justamente o momento em que eu perdi a informação e aí a pessoa, né, pode vir a um estado crítico ali, né, já que eu estou confiando que o sistema, ele dá assistência à pessoa, né, no caso de você está sozinha, né, que a gente sabe, né, a população envelhecendo, a população do mundo envelhecendo, você vai ter que ter mais dispositivos, mais mecanismos, de você assistir as pessoas dentro do conforto da sua casa, né, você não quer que os hospitais fiquem cheios, né, de pacientes, você quer que as pessoas elas tenham qualidade de vida, né, então, sistemas, eles vêm para contribuir com esse sentido. Então, você tem esses requisitos, uma série de regras, né? Mas e quando você compõe tudo isso, né? Aí que podem vir os conflitos dos requisitos.
aí você pode ter requisitos que são redundantes, pode ter requisitos conflitos vácuos, né? Você pode ter situational conflict, enfim, né? No artigo a gente tem uma série de restrições, né? Que é justamente quando a gente fala assim, como que a gente vai fazer o check, né? A verificação para esses normative requirements, né? E aí é o que a gente chama de well-formed rules, né? Regras de boa formação. E essas regras de boa formação são justamente, né, para verificar se esses conflitos, né, eles não estão presentes quando você compõe todas essas regras, né, para garantir que o sistema ele está realmente, né, sem esses conflitos, né? E aí o artigo, né, ele conseguiu realmente mostrar a possibilidade de a gente conseguir fazer isso, né? Então, juntar esses requisitos éticos, juntamente com a especificação do sistema, junta isso tudo numa especificação só. Por trás você tem um formalismo, né, de lógica de primeira ordem belíssimo, né, que foi o NCheck, né, que é a ferramenta de verificação aqui, na verdade, Ligos, né, que é a ferramenta, no caso, né, ele tem o NCheck por trás, né, a linguagem ali, NCheck por trás, né, a linguagem de verificação por trás, né, para conseguir, então, fazer, né, essa verificação e dar como resultado para você se algum desses conflitos está presente na sua especificação. Então, a gente ficou muito feliz de saber, né, que a Body Center Network foi um dos 9 sistemas escolhidos, né, pelo grupo de pesquisa, e o Body Center Network surgiu aqui, né, quer dizer, a especificação não surgiu aqui na Universidade de Brasília, né, e a Body Center Network começou ali com um aluno de graduação, né, na época o Ricardo Caldas, e eu, com esse desafio da gente sempre trazer um artefato para poder dar coisa mais concreta, né, para o desenvolvimento do sistema autoadaptativo, então a Body Center Network veio com essa função, né? Já nasceu com essa função, falou assim, eu preciso produzir um artefato para mostrar para os meus alunos, para mostrar para a comunidade que a gente consegue desenvolver sistemas autoadaptativos de uma forma concreta, né? E o ABSN veio, né? Com essa finalidade a gente conseguiu. Inicialmente, claro, né? Sempre aquela coisa, né, como é que a gente vai desenvolver, que tecnologia, tal. Então, aí acabou que o ROS, né, veio, né, para o nosso encontro, então foi o nosso primeiro contato com o ROS, e mal eu sabia que aquele contato com o ROS seria justamente, né, talvez uma das sementes ali que nos motivaria a mexer com sistemas robóticos. Mas, e aí acontece, aí a BSN, a Body Sensor Network, foi usada nesse artigo, e é também um artefato que hoje, né, o grupo de que a gente colaborou na Alemanha, né, do Lars Grons, ele tem uma versão da BSN, inclusive eles implementaram ela em Arduino, né, a versão da BSN. O pessoal também, lá do GSSI, né, lá na Itália também, eles usaram a BSN para outros contextos, mas, enfim, né, então, a Body Sensor Network, então, foi um dos estudos de caso que foi utilizado aqui, e aí um dos requisitos foi justamente essa da privacidade, né, então, um deles, né, então, por exemplo, a pessoa está fora de casa, então, dependendo da situação, você não quer que seja rastreado, né, a sua localização, mas ao mesmo tempo você não quer que o sistema ele perca alguma informação relevante, né, ou outra questão, por exemplo, que acontece muito, né, pessoas idosas, né, que às vezes elas vão tomar banho e elas caem no banheiro quando elas estão tomando banho. Isso é muito comum. Então, a gente usou um cenário aqui, né, da BSN, que você precisa monitorar a pessoa que ela foi tomar banho, mas você não quer também entrar na privacidade dela, mas ao mesmo tempo você precisa trazer formas de você não perder informações relevantes caso ela venha a cair, que às vezes pode ficar inconsciente, né? Então, aí a gente colocou, né, os nossos defeaters, né, que definiam as regras, e aí foi interessante porque a gente conseguiu, então, racionalizar melhor sobre como que a gente consegue adaptar essa situação, de adaptar no sentido não ainda no teoria de controle, mas consegue reformular os requisitos de uma forma que você não tenha conflitos, mas ao mesmo tempo você não perca a finalidade principal do sistema, que é realmente dar assistência em casos críticos, né? Então, enfim, não sei se eu respondi a pergunta, né, Lúvio, mas porque realmente, assim, é bem complexo tudo isso, né, mas, enfim, como se vai colocar o link aqui do artigo, né, inclusive esse artigo, né, com muito orgulho, né, ele foi ACM Distinguished Paper Award, né, em 2024, né, então, assim, foi um trabalho bonito que a equipe de Toronto, a equipe de York, né, eles contribuíram, né, para que conseguisse, né, realmente chegar nessa proposta, e realmente ela tem tomado corpo, realmente ela tem realmente contribuído com o avanço da pesquisa bem sólida, né, nessa parte de normative requirements, né, e que naturalmente vai estar cada vez mais presente nos sistemas que a gente vai desenvolver, seja sistemas robóticos, seja sistemas tradicionais. Acredito que esse tipo de concerns, né, eles devem estar presentes cada vez mais, mesmo porque os sistemas eles têm que atender às necessidades nossas, né, e não nós atendemos as necessidades do sistema, né, adaptar as necessidades para o sistema, né, e é muito importante levar em consideração, né, esses aspectos normativos, né, não tem como ficar longe. Então,
hoje parece como se fosse algo extra, né? Mas eu imagino que para os próximos 5 anos, né, não vejo como isso não estar presente no nosso ciclo de desenvolvimento de software, né? Na verdade, eu até consigo imaginar assim, que fala assim, nossa, mas como é que você consegue pensar no sistema onde você não pensava nos normative requirements, né? Então, mas a gente vê a complexidade disso tudo, né? Porque a gente ainda tem dificuldades, tem desafios de desenvolvimento de sistemas tradicionais que a gente ainda não conseguiu atender. Imagina você colocar mais essa, né, digamos, essa camada, né, em cima do desenvolvimento do sistema, mas não tem como fugir, né? Eu acho que a missão nossa, né, que a gente tem que cumprir, e claro, né, tem inteligência artificial para nos ajudar a endereçar isso melhor, mas a resposta tem que vir do ser humano, não da máquina. É um artigo realmente muito rico, parabéns para você e para os coautores, né, pela premiação lá. E eu não consigo deixar de mencionar que eu, como professor de lógica para computação, fiquei feliz também porque tem um uso de lógica na prática, né? Tem uma parte lá que vocês fazem uma verificação de satisfabilidade lógica. Isso, acho que dá até, se alguém tiver mais, assim, no momento eu não estou lecionando lógica para computação, mas eu já lecionei bastante. Mas se alguém ensina lógica para computação na graduação, pode dar uma olhada nesse artigo para mostrar, olha aqui, ó, dá para usar essas coisas que a gente aprende aqui em lógica. Muito, Adolfo, muito, né? A lógica, na verdade, sem a lógica, a gente não conseguiria jamais verificar esses requisitos, né? Então, assim, é que a gente colocou, né? Então, a engenharia de software, a gente vai usar modelos, né, que são fáceis de você utilizar dentro do contexto do desenvolvimento tradicional de software, mas como é que a gente vai usar model check nesse contexto que eles vão, né, que os desenvolvedores, né, vão usar tradicionalmente? Não tem jeito, né? Você não vai ensiná-los a modelar lógica formal, quer dizer, né, métodos formais, né? Você não vai ensinar a voltar para o banco e vai lá, vamos aprender isso. Você vai fazer, mas para quê? Eu vou gastar muito tempo aprendendo isso aqui. Mas é o papel nosso como pesquisadores dar esse fomento, né, dar esse insumo para eles. Falar assim, ó, seguinte, eu garanto para você, eu vou te entregar algo correto. Você não precisa entender, né, esse processo formal, mas né, no caso, eu vou ser o que vou te entregar, né, aquilo, né, verificar esses aspectos. Então, hoje a gente olha muito para o compilador como esse papel, né, esse papel de você realmente garantir que o seu léxico, né, e parte aí do seu semântico, né, ele foi, né, pelo menos até onde você conseguir, dependendo da linguagem, claro, né, como é que você traz isso, né, como é que você realmente conseguiu traduzir isso de uma forma que o computador entenda, que a máquina entenda, né, mas da mesma forma, como é que eu verifico se aquilo que você você deseja realizar, do ponto de vista do seu stakeholder goals, né, não tem algo que você não pensou e que realmente que precisa, né, de uma atenção maior, né, precisa de um cuidado maior, de um olhar cuidadoso, né? Então, acredito que esse que é o nosso papel, né? Então, a gente ser meio que esse compilador aí, né, para poder ajudar esse processo, ele realmente a trazer confiança e, ao mesmo tempo, você trazer robustez, né? E também você sistematizar ou aumentar, né, digamos, a produtividade desse processo. Porque, imagina, você desenvolve um sistema que ele é crítico, você vai chegar lá na ponta e, de repente, se você perceber que ele não atende suas necessidades, você voltar a reimplementar e fazer tudo isso, é muito caro esse processo, né? Então, e o processo aqui de usar a lógica, né, é justamente para você conseguir olhar esses aspectos, o computador consegue analisar muito melhor do que nós como seres humanos, né? Então, a gente cria a linguagem para que ela possa nos dar a resposta que a gente quer analisar, que a gente não precisa ficar ali na tentativa e erro até descobrir que a coisa aconteceu, né? Então, né, novamente, né? Então, eu vou agradecer o Turing aí, porque, na verdade, todo esse conceito aí, né, ele remonta, né, toda a base que a computação foi criada, né? Então, os nossos algoritmos, né, para a gente realmente utilizá-los, né, as linguagens, né, cumprindo a sua finalidade no contexto que elas têm que cumprir, né, que a gente use exaustivamente, para a gente realmente mostrar que a formação de um cientista da computação, ela tem que ser completa, não é só você pensar no que é mais trendy, né, no que é mais bonito, né, no que é mais no que parece que está na moda, né? Ele vai muito além disso, né? Se você tem uma boa base, se você realmente consegue dar o fundamento matemático, você consegue dar toda a formação de acordo com o problema que você tiver que enfrentar lá na frente, você está preparado para isso, né? E aí você vê, poxa, que legal que a lógica, né? Que talvez estava tão esquecida, né? O Prolog, nossa, a linguagem é muito antiga, né? Hoje a gente vê, caramba, né, conceitos que existiam muito tempo
traz, né, o small talk lá da vida totalmente orientado ao objeto. Você, puxa vida, quanta coisa, quantos conceitos que parecem ser obsoleto, mas agora estão realmente, né, com sistemas cada vez mais complexos, né, eles estão mostrando a razão de ser, né. Então é muito importante, né, que a gente traga aí para os nossos alunos cada vez mais a importância deles aprenderem lógica. Não é só aquela coisa que é porque existia, era obsoleta, agora não tem mais papel. Pelo contrário, cada vez mais, né, que você vê, lógica de primeira ordem, ela faz parte natural de planejamento de sistemas, né, para você poder sintetizar planos, né, para você conseguir expressar isso numa linguagem lógica, para você trazer planos corretos, como é que você pondera sobre, por exemplo, ordem, né, partial order, né, como é que você reduz isso, como é que você resolve seus constraints. Então, no contexto, né, de IA, né, o formalismo é necessário mais do que nunca, justamente para você dizer por que você tomou essa decisão, ou como é que eu posso, né, reforçar meu conhecimento de uma forma segura e conseguir, né, realmente permitir que as minhas propriedades, meus requisitos estão sendo de fato atendidos. E o que quer dizer que esses requisitos estão sendo atendidos? Como é que eu formalizo isso sem que eu tire o viés, né, da interpretação do ser humano por trás disso? Então, quer dizer, tem várias motivações para a gente usar, né, essas linguagens, né, mais formais, para que justamente a gente evite, né, de fazer os nossos sistemas de software, né, ficarem vulneráveis, né, e muda a tecnologia e, de repente, você, né, não sabe mais o que você está atendendo e, ao mesmo tempo, dar garantias, né, assurances, né, essa é uma palavra muito importante, né, que eu vou tentar lembrar aqui agora, assurances, né, garantias, né, garantia de que aquilo que eu modelei, aquilo que eu especifiquei, de fato, ele é atendido lá na ponta. Bom, é isso, né? Não sei se era esse o gancho aí, Adolfo, mas, enfim, né? Uma coisa que eu também gostaria só de mencionar rapidamente aqui é que fazer assim, né, um agradecimento, né, ao pessoal lá da Universidade de Toronto, né, no Canadá, no grupo da Marta Chachik, né, que essa linguagem, né, o Incheck, né, e a ferramenta, né, o Legos, né, que eles têm utilizado, o formalismo First Order, FOR Star, né, porque ele tem ideia, né, realmente ele permite que você trabalhe, né, com requisitos temporais, né, então foi um trabalho que é bem focado nessa parte do formalismo mais raiz ali, né? Mas ao mesmo tempo vejo que não perde o contato com sistemas reais, né? Então eles também trabalham ali com a parte autonomous drive, né? Na parte de percepção, né? Então eles desenvolveram esse trabalho que eles têm desenvolvido aí, né? Realmente tem ganhado bastante notoriedade, né? Dentro entre, né, a comunidade de engenharia de software, trazendo, né, a lógica, né, esse renascimento da lógica, né, da lógica de primeira ordem, principalmente, aí, só que ainda tem mais, essa lógica de segunda ordem, sei lá, se a gente consegue pensar nisso aqui, um outro patamar, uma outra complexidade por trás disso, né, mas acho que, assim, é o tip of the iceberg, na verdade, né, acho que a gente está começando a trazer esse problema à tona e mostrando a importância que ele tem, né, para esses sistemas estão tornando cada vez mais complexos, e, ao mesmo tempo, né, que a oportunidade a gente continuar investindo nos fundamentos, né, da computação, por mais que os sistemas se tornem tecnologicamente avançados, né, mas a base, o fundamento, né, ela continua ali presente e mais que nunca necessária. Tá certo, Janaína. A outra pergunta que nós temos, né, também ainda a respeito das missões robóticas, é que elas acabam tendo uma característica adicional de estarem inseridos em ambientes dinâmicos e lidar com robôs heterogêneos. Então, em um dos seus artigos, uma arquitetura para coordenação de missão de robôs heterogêneos, publicado no Journal of Systems and Software em 2022, você e seus coautores propuseram uma arquitetura de software chamada Mission Control para coordenar essas missões. Quais foram as principais decisões arquiteturais que vocês tomaram para possibilitar essa flexibilidade, essa adaptabilidade? E quais são os desafios de software para isso? Nossa, eu fico feliz com essa pergunta, Cláudia, porque, assim, na verdade, quando a gente concebeu... Esse trabalho, na verdade, talvez foi o que deu pontapé para a gente realmente aprofundar como construir,
a coordenação da missão robótica de forma sistemática e dar uma arquitetura para isso, né? Dar realmente assim, e aí o bonito disso, né? Que porque eu falei muito de requisito até então, né? Mas é a arquitetura que de fato eu vou mostrar que aquilo que eu tenho que cumprir, como que eu vou conseguir fazer isso, né? E aí eu tenho que dar subsídios de como que eu vou construir isso de uma forma também de forma sistemática, né? Mas claro que não é uma visão cascata, né? É uma visão que ela é bem interativa, né? Então, quer dizer, eu não sei tudo que eu preciso aqui no início, eu tenho que assumir isso, né? Eu sei uma parte disso, talvez seja as coisas mais relevantes, mas eu preciso construir isso para que seja um processo de fato de engenharia, né? Então, para que se torne a engenharia da missão robótica, então eu preciso dessa arquitetura que vai ser o meio pelo qual, né, eu vou pegar esses requisitos e tornar artefatos concretos, artefatos executáveis, e claro, né, tem o aspecto, né, que a missão robótica ela precisa trabalhar com a coordenação da missão, porque eu sei que a falha vai acontecer, né? Eu sei que incertezas de ambiente vão existir, né? Então, nesse trabalho aí do Mission Control, que foi o trabalho do meu aluno de doutorado, eu fui em parceria com o professor Patrício Pelicioni, lá da GSSI, né, na Itália. Então, foi quando a gente falou assim, bom, como é que a gente pode criar uma arquitetura para conseguir, então, sabendo que eu tenho os requisitos da minha missão, eu consigo, então, criar esse processo de alocação, né, quer dizer, como eu posso permitir que o processo de alocação aconteça entre os robôs que estão no ambiente, as características que eu tenho do ambiente, as características que eu tenho dos meus requisitos, minhas restrições, então eu consiga produzir os artefatos que de fato vão ser executáveis lá na ponta, né? Então, quer dizer, tem um processo de decisão aí, né, por trás, né, muito desafiador, mas ao mesmo tempo como que você consegue ter um elemento que, então, seguindo a ideia ali do que começou ali no artigo do Jeff and Jeff, e no FOSS 2007, né, que ele fala do Get Model, né, que ele tem aquela arquitetura do Go Controller, aí você tem a visão intermediária, que é o do Change Management, e a visão mais baixa, que é o Target System, né? Então, o controlador do objetivo da missão, que ele é deliberativo, você tem um Change Management, que ele é reativo, e a outra parte que é o Target System, que é o sistema em si executando, né? Então, eu tenho, digamos ali, o meu cérebro, né, digamos ali, o Go Controller é o cérebro da minha missão, o Change Management dado que o meu Go Controller, que o cérebro da missão, ele me diz quais são as estratégias possíveis, quais dessas estratégias eu posso utilizar e torná-las executáveis, né? Então, o Go Controller, o Mission Control, ele teve essa função aí, nessa camada intermediária, de pegar, então, sabendo que eu tenho esses planos que eu tenho que executar, então, como que, de fato, eu consigo pegar esses planos e concretizá-los nesse domínio, nesse ambiente, sabendo dos recursos que eu tenho. E como que eu aloco esses recursos, né, em cada uma dessas respectivas partes, né? E aí, então, assim, ele foi pioneiro nesse aspecto, porque até então, o que acontece? São papéis que, geralmente, você tem uma certa interface humana com isso, mas você usa alguns algoritmos de alocação, mas que não tem um processo sistemático, você não consegue colocar dentro de uma arquitetura realmente seguindo os princípios de modularidade, modificabilidade, integrabilidade, para você não ficar, para cada solução, você fazer, né, uma proposta nova, né? Então, a ideia é que a arquitetura permite que você tenha uma DSL bem clara para dois componentes principais ali, né? Você tem um coordenador e então o robô, mas o robô aqui seria a interface, né, que comunica com o robô, e esse aqui é o coordenador, que lida com essa parte de dados, estratégias que eu tenho, né, que tornar eles executáveis, né, como que eu consigo né, ter módulos, né, dentro, né, da minha arquitetura, para eu conseguir, sabendo as funcionalidades que ele tem, então usando esses princípios, né, de Single Responsibility Principle, né, usando princípios de integrabilidade, sabendo que eu tenho diferentes tecnologias, diferentes, ou modificabilidade também. Então, como é que eu consigo realmente usar conceitos sólidos ali que a gente já tem do Parnas, né, do famoso artigo do Parnas, né, de modularidade, né, seguindo os princípios, né, de modularidade, né, então, o que o Mission Control faz é justamente aplicar esses conceitos, né, de arquitetura, né, inclusive a gente, para validar esses princípios arquiteturais, aí a gente usou Software Architecture in Practice, né, um livro clássico da área, aí, né, Paul Clemens e Companhia Limitada, né, então, dois dos atributos relevantes que nós utilizamos aí para poder validar nossa arquitetura foram modificabilidade e integrabilidade, né, e tem todas as táticas, né, que ele dá lá para a gente poder realmente validar que realmente você atendeu a isso, né? Então, uma das validações nossas foi
quer dizer, nossos design decision foram, né, priorizar esses dois atributos, e a gente usou algumas táticas dentro do desenvolvimento, né, dessa arquitetura para garantir que a modificabilidade e integrabilidade realmente estavam presentes ali dentro desse trabalho, né? Então, foi bem desafiador isso, né? É interessante, Cláudio, você perguntar sobre isso, porque a gente achava inicialmente que a gente ia gastar ali, talvez, sei lá, 6, 7 meses, dado o conhecimento que a gente já tinha. A gente demorou 2 anos para a gente conseguir produzir esse trabalho. Claro, também dificultou porque foi período da pandemia, pós-pandemia, uma série de questões ali por trás, mas a gente começou a conceber o Mission Control foi final do ano de 2020, né? Mas a gente só conseguiu realmente, né, chegar com o Mission Control numa versão dentro que a gente queria lá para o final de 2022, início de 2023, que a gente realmente conseguiu ali publicar o artigo, né? Mas foi a primeira, de fato, tentativa de a gente colocar esse mundo de engenharia de software com a engenharia robótica junta, porque a gente precisou de realmente uma equipe interdisciplinar, alunos da mecatrônica que entendiam bem desse design, usando behavior trees, né, ali na ponta, dentro do que o robô realmente entende, e ao mesmo tempo essa interface, né, aqui, mas com o que a gente recebia aqui dos requisitos, né, então a gente recebia que os planos prévios, né, a gente assumia que a gente recebia isso, mas ao mesmo tempo como que a gente usava, né, como é que a gente conseguiu definir os módulos, definir as interfaces, conseguir definir o EDSL, definir um processo, né, tem todo um algoritmo de alocação ali dentro que a gente trabalha, então, mas tudo isso de uma forma que respeite, né, os princípios de higiene de software, né, e construção de sistemas, né, arquitetura de sistemas, né. Então, precisou de muita discussão, muita tentativa e erro, né, foi um trabalho, assim, a gente precisou aí de uma equipe bem competente, principalmente nossos alunos aí, aqui da Universidade de Brasília, né, foi um trabalho do Gabriel Rodrigues, né, do doutorado dele, mas também contou, né, muito com a ajuda e também a cooperação muito intensa, né, de outros pesquisadores, né, Ricardo Caldas, né, que trabalhou bastante com a gente também, foi fundamental também para esse processo, né, Gabriel Rodrigues, Gabriel Araújo, né, que estava vindo da mecatrônica e de repente trouxe para a gente muita informação relevante para a gente conseguir produzir isso, né, na época também a gente começou com a aluno de iniciação científica, né, Vicente, hoje o Vicente está fazendo doutorado, né, lá na Alemanha, né, a gente está orientando o trabalho dele, então, quer dizer, começou aí. E aí a gente vê como é que é importante a gente envolver os nossos alunos na nossa pesquisa, né, é gostoso a gente ver isso, né, que a gente tinha ali no início, né, teve um projeto, né, com a FAPDF, a gente tinha que alocar as bolsas sensitivas, conseguimos, né, um excelente aluno, no caso Vicente, né, alocar dentro desse trabalho, é bonito como ele foi crescendo dentro desse trabalho, a gente começou ali em embrião. Mas precisou de muita coragem, viu, Cláudia? Muita coragem, porque a gente não tinha nenhum framework igual a esse até então, né? Porque a gente tinha, assim, muita pessoa trabalhando com a parte reativa, como é que a pessoa trabalhava ali com as behavior trees e tudo mais, ali lá na ponta. Mas essa parte, você trabalhar com a coordenação da missão robótica, você conseguir falar assim, tá, então, deixa eu encontrar aqui como a melhor forma de configurar isso, né? Sim, então, um aspecto também muito relevante, né? Que nós usamos, né, nesse módulo, né, de coordenação, né, nós usamos aí um conceito bem relevante para nós, que foi do pessoal lá da Republic Tcheca, lá do pessoal do Thomas Burs, os ensembles. Então, como a gente forma esses ensembles? Como é que a gente forma, né, essa comunidade, né, desses elementos que juntos eles vão conseguir realizar esse plano da missão, né? Então, a gente usou esse conceito, né, de ensembles, né, ali para essa parte da coordenação. Então, ele tem uma certa inteligência, como que ele monta esses ensembles, né, para depois esses ensembles virarem artefatos executáveis pelos robôs, né. Então, quer dizer, foram vários conceitos que nós utilizamos aí, mas claro que dentro da necessidade que cada um veio cumprir, fazendo uma vasta revisão da literatura, né, conhecendo bem quais eram as tecnologias presentes aí para a gente realmente produzir algo que a gente sabia que, né, agregava um valor dentro do contexto de engenharia de software, né, de arquitetura de sistemas, né. E só para poder finalizar essa parte, Cláudia, pelo menos assim, dentro do que a gente viu, né, a gente viu aí o quanto que é difícil você validar uma arquitetura, né. É uma etapa bastante complexa, né? Tanto que quando você encontra um arquiteto de software, né, de fato que é bem conhecido, ele bem disputado, né? Porque como que ele realmente mostra para você que ele construiu algo
né, que de fato, né, traz todo esse conceito de reusabilidade, integrabilidade, modificabilidade e tudo mais, e como que você realmente torna isso de fato concreto. Tudo bem, a gente tem ali nossos patterns, né, os nossos design patterns, a gente tem né, os nossos code smells, né, tem todo um trabalho aí que a gente já conhece muito bem aí, né, da equipe aí, Alessandro Garcia, né, toda essa galera que tem contribuído bastante nessa parte aí de modularidade, né, de você construir softwares belos, né, padrões sólidos, né, de construção de software, mas toda a nossos pesquisadores, né, de engenharia de software do Brasil têm contribuído bastante com isso, né, mas conseguir tornar isso concreto, né, não é fácil, né, por mais que ferramentas que você tem, então você tem a visão estática, tem a visão dinâmica, né, mas tem muita coisa que ainda ela depende da avaliação humana para você poder dar realmente, né, a comprovação de que aquilo atende, né, então aí a importância até de estudos empíricos, né, para a gente poder conseguir validar isso experimentalmente, né, e ter todo um processo sistematizado aí, que a gente já bem conhece na nossa literatura de Empirical Software Engineering. Muito bem, e acho que muito importante também tudo que você falou a respeito da forma como foi feito o trabalho, né, da inclusão de IC e de hoje o estudante já estar fazendo doutorado. Acho que é algo que é muito importante mesmo que a gente faça nas nossas pesquisas, né? Eu É uma adoro. forma também de motivá-los, né? Demais, assim, hoje eu não consigo pensar em desenvolver meu trabalho, você falar assim, bom, vai ser com o aluno que eu estou, é um aluno novo, e aí eu vejo assim, assim, quando eu entrei na UNB, eu vejo assim, alguns colegas um pouco desanimados com essa coisa de você incluir aluno de iniciação científica, né, hoje eu falo assim, eu não consigo pensar uma pesquisa que não envolva aluno de iniciação científica, né, pelo contrário, e eu fico tão feliz quando ele começa lá na base e de repente você fala assim, puxa, né, o seu voos ali está longe, né, e esse aluno em particular, tem todos os meus, eu gosto muito de todos os meus alunos, né, teve uma história que ele contando para mim, professora, quando você fez o processo de seleção da bolsa de iniciação científica, eu estava no hospital, e porque a gente não sabia nada disso, né, eu estava no hospital, mas eu queria muito participar do processo, ele participou do processo, o médico falou assim, professor, conta e risco, porque você está fazendo, né, e aí ele foi um dos alunos selecionados, né, muito dedicado, e às vezes a gente perde um pouco essa visão, às vezes até quando a gente está no pesquisador mais maduro, a gente esquece como é que a gente era lá atrás, né, que a gente tinha um sonho de entender um pouco melhor o que é a pesquisa e tudo mais, a gente precisa abrir esse espaço para os alunos de graduação. A iniciação científica é uma porta fantástica para eles conhecerem isso. Não que todas essas científicas elas vão dar certo, mas a pesquisa ela não é determinística, né? A pesquisa tem seus altos e baixos, né? Claro que é um processo que a gente, né, também a gente vai aprendendo com o tanto que a gente pode dosar. Eu lembro no início a gente dava cada tarefa para a iniciação científica e falava assim, gente, isso aqui é um mestrado. Aí depois eu fui aprendendo a dosar isso um pouco, né? Espero que hoje eu esteja um pouquinho melhor aí, né? Falando aí com meus alunos, espero que eu consiga dosar isso um pouquinho melhor. Mas eu vejo assim, e aí eu vou trazer um pouco também, Cláudia, se me permite. Uma vez eu tive uma conversa com a Ana Cavalcante, que eu estava visitando o pessoal de York, e ela falando para mim, ela é uma professora, né, titular da Universidade de York, uma das grandes pesquisadoras no mundo, né, tem uma admiração grande pela Ana Cavalcante, por tudo que ela caminhou, por tudo que ela conquistou, e numa conversa com ela, né, ela me falou, Janaina, no Brasil nós temos entre os melhores alunos do mundo, né? Nossos alunos de ciência da computação, tudo bem que a gente recebeu uma bagagem de 5 anos na nossa graduação, mas ela falou assim, nós temos alunos que estão entre os melhores do mundo, e ela falou que ela fica sempre muito feliz quando ela recebe um aluno brasileiro na equipe dela, porque ela sabe do DNA dele, né? E aí eu fico feliz, assim, porque, assim, eu, assim, tive alunos que já, né, foram fazer doutorado na Universidade de Irvine, alunos que fazem doutorado no Politecnico de Milano, alunos que foram para Chalmers, University of Technology. Esse aluno agora que está aí na Alemanha, um outro aluno que também foi lá para a Alemanha, Universidade, né, lá da Humboldt, né, Humboldt Universidade de Berlim, né, com o colega Lars Bronsky, né, e é interessante que muitos deles falam assim, se tiver mais alunos, por favor, tragam para a gente, então, quer dizer, mostrando, né, que a gente tem uma reputação bacana aí afora, né, nossos alunos realmente, a gente tem que se sentir muito orgulhoso disso, né, é pena que a gente não tem bolsas para a gente conseguir, muitas vezes, manter esses alunos dentro do nosso ambiente, ele precisa realmente falar assim, não, vai, por outro lado é bom, né, porque também eles ampliam a visão deles, expandem a visão de mundo deles, né, mas ao mesmo tempo também a gente quer dar fomento, quer dar subsídio, né, mais bolsas de mestrado, mais bolsas de doutorado, porque a gente, hoje, assim, eu não consigo oferecer, falar assim, não,
tem uma bolsa de doutorado aqui para você quer ficar no Brasil? Beleza, então tem uma bolsa de doutorado aqui para você, a gente não tem como garantir isso, né? E isso me deixa muito triste, né? Me deixa o coração muito apertado, porque fala assim, não, então vai, porque eu não tenho como te segurar aqui, né? E eu, né, gostaria muito a gente poder ter essa possibilidade, seja parceria com a indústria, seja parceria, né, com o governo, qualquer que seja, mas a gente precisa de ter mais subsídios de bolsas, de mestrado, de doutorado, porque sem isso a gente não vai conseguir ter os nossos avanços tecnológicos que a gente tanto deseja, né? A gente vê assim, né, esse mês que eu falei da Body Sensor Network, né, onde tá, né, tem várias citações, tem vários lugares do mundo, né, mas, por exemplo, a gente precisa, né, o pessoal que vem desenvolver fala assim, não, a gente não tem força braçal para poder, né, desenvolver tudo que a gente gostaria, porque não tem tantos alunos aqui que a gente pode subsídios para eles ficarem à disposição para poder trabalhar nessa linha de pesquisa aqui, né, e aí você precisa realmente, né, exportar a galera, né, você não tem como manter, né, claro, a gente consegue manter alguns aqui, né, mas a gente vê assim, como é importante a gente subsidiar a pesquisa, porque sem você subsidiar a pesquisa, você não tem desenvolvimento tecnológico, você não tem desenvolvimento econômico, você não tem desenvolvimento humano, você não tem, realmente a sociedade, ela trava, né, a pesquisa, assim, né, ela traz benefício, parece que é indireto, né, para a sociedade, mas para mim ele é mais direto do que nunca, né. Então, o desenvolvimento, você vê o desenvolvimento das vacinas, né, do Covid, né, a gente vê nos Autonomous Driving, né, você vê tanta coisa que começou tudo aonde? Na universidade, né, então, vamos falar aí do Larry Page, né, então, quer dizer, poxa, começou aonde, gente? Começou aonde, né? Porque dava subsídio, né, dava recurso, você quer desenvolver sua ideia? Então vai, beleza, né? E aí, claro, montaram a empresa deles e hoje eles são o que são, né? Aqui no Brasil a gente tem ainda aí algumas, né? Ainda não acredito, eu sou otimista, né? Por natureza eu sou muito otimista, mas, por exemplo, né? O modelo que a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que trouxe a Google ali, subsidiando, né? Trazendo ali enriquecendo o ecossistema, né, engenharia de sistemas, né, engenharia de software, os algoritmos, né, de busca, né, que eles ajudaram a melhorar significativamente, né, então você vê, né, o trabalho que a equipe lá trouxe, né, para o mundo foi um impacto extraordinário, né, então a gente fica muito orgulhoso disso, né, de saber, puxa, né, realmente a Google, né, desenvolvedores ali, né, para desenvolver esse sistema ali, né, em Belo Horizonte, né? Que coisa bacana, né? Poxa, que legal se a gente pudesse ampliar isso, né? A gente pudesse estender. E a gente tem material humano, a gente tem pessoas extremamente habilidosas, competentes, né? Que a gente pode realmente desenvolver tecnologia, ser líder em tecnologia no mundo, né? Eu realmente gostaria de um dia a gente poder chegar nesse patamar aí, a gente não precisar exportar porque a gente não tem recurso, mas a gente importar porque a gente, né, mostra que a gente tem competência, né, para chegar, né, onde os grandes chegaram, né? E realmente, em todo lugar que a gente vai, a gente só ouve falar bem dos nossos estudantes, né? Que eles vão, que eles são competentes, eles conseguem entregar aquilo que é solicitado, né? Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso também. Mas eu gostaria que eles fossem, né? Se tem que ir e voltassem também. Isso mesmo, claro. Muitas vezes a gente não tem esse voltar, né? Fica esse recado para os meus, porque, inclusive, assim, quando eu voltei, eu fui com uma bolsa da CAPES, né? Assim, eu voltei porque eu sabia que tinha que voltar para um compromisso oficial com a CAPES, mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu preciso retornar o conhecimento e investimento que o Brasil trouxe para mim. Eu preciso trazer para o meu ecossistema aqui da minha universidade, de onde eu estiver, toda essa bagagem, porque eu quero fazer eles também sonharem, fazerem acreditar, mas também fazer eles trazerem isso para enriquecer, né, o nosso Brasil e mostrar, falar assim, olha, realmente, né, o Brasil é capaz, o Brasil consegue chegar lá, né? Então, eu fico feliz de eu ter conseguido vir e realmente fazer essa ponte e mostrar, de fato, né, que a gente está conseguindo realizar isso. Então, eu fico feliz, né, que o objetivo com que eu voltei, né, eu acredito que a gente está conseguindo realizar isso, né, e eu espero, né, que realmente mais nossos alunos eles vão, mas voltem para a gente poder fomentar a pesquisa no Brasil, porque desafios nós vamos ter em qualquer lugar do mundo, né? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Há desafios que vários países do mundo, a Europa também estão tendo, sejam eles sejam políticos, sejam sociais, sejam econômicos. Então, quer dizer, desafios existem em qualquer lugar, mas é uma decisão nossa, e é a partir da nossa decisão é que a gente vai, né, enfrentando os desafios e vai vencendo um a um, né? Eu acredito que é uma decisão pessoal, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, claro, né, que a gente precisa, né, de condições favoráveis, econômica, política, né, para que a gente consiga desenvolver a pesquisa, né, mas a gente tem que vir para o Brasil e ajudar o nosso Brasil realmente a ocupar, eu acho que esse lugar de destaque, né, que nós temos esse mérito, a gente não, acho que
A gente, inclusive, assim, eu acho que a gente faz, de certa forma, até um certo milagre, né, muitas vezes aí, mas é isso que faz a gente ficar forte, né, e faz com que a gente cresça, que a gente expanda, e realmente digamos, essa fama, né, conquistada, muitas vezes com esses pescadores que vieram e fizeram a gente sonhar, para a gente poder chegar onde a gente está. E eu fui um caso desse aí, né, quando eu, na graduação, aí eu fiz uma disciplina com a professora Alba, né, no departamento de computação, e era sermos distribuídos, inclusive, a disciplina, né? Aí ela apresentou alguns artigos e tudo mais, eu falei, nossa, que negócio bacana isso aqui, tal. Aí eu falei, pronto, descobri, quero ser pesquisadora em ciência da computação. Foi ali que começou a minha vontade, né? Quer dizer, deu um norte ali, né? E aí acabou que eu cheguei onde cheguei, né? Mas ela, né, fez doutorado na França, né, uma excelente pesquisadora ainda também, ela é professora também do Departamento de Ciência da Computação, já é inclusive chefe do nosso departamento, né, então tem contribuído muito, né, com o desenvolvimento da pesquisa, né, dentro do nosso departamento. Então é isso, eu acho que é fundamental isso, né, fazer essa ponte, e acho que, assim, eu, mesmo com as dificuldades, mas eu me sinto numa situação de bastante privilégio de fazer o que eu quero, com alunos, né, brilhantes, e a gente, né, mostrando aí que realmente a gente tem ocupado um lugar de pesquisa no mundo aí que, né, junto com os grandes, né? Sim, com certeza. Bom, e antes da pergunta final, né, ainda falando a respeito de estudantes de pesquisa, nós deixamos um espaço para você convidar pessoas que queiram fazer mestrado ou doutorado com você, e também empresas e pesquisadores que queiram colaborar com as suas pesquisas. Ai, obrigada, Cláudia. Isso é bacana, né? Porque a engenharia de missão robótica, né? Ela, na verdade, assim, a gente está contribuindo, né, com toda a nossa expertise em engenharia de software, mas ao mesmo tempo também sem perder contato, né? Sem perder essa interação com a equipe, né, com engenharia de controle, né, com também trabalhando com stakeholders que desenvolvem esses sistemas robóticos fora aí do mundo, né? Então, a gente tem essa parceria com o pessoal lá da GSSI, né? Gran Sasso Science Institute, na Itália. Então, inclusive, eles têm colaboração ali com empresas, né, que produzem satélites, detalhes ali na research e tudo mais. Mas aqui no Brasil a gente ainda falta esse fomento, né? Então a gente vê que tem espaço, tanto é que a gente, por exemplo, o Ricardo Caldas, né, que ele fez ali na Chalmers, agora ele está lá com a Patrícia, né? Então é financiado por um projeto deles, né, para poder desenvolver e até mesmo, né, reutilizar essas tecnologias que nós desenvolvemos embrionariamente aqui na Universidade de Brasília, né? Então, essa mesmo você perguntou do Mission Control, né? Depois eles estenderam isso na versão estendida desse trabalho, né, do Mission Control, né? E eles publicaram também no Sims, né, mais adiante. Né, então, assim, são tecnologias que estão fazendo parte de projetos que eles estão submetendo lá na Itália, né? Então, a gente também pode, né? Mas por quê? Porque o recurso está lá, então é difícil você colocar, muitas vezes, um estrangeiro ali parte desse projeto, né? A gente continua contribuindo, né? Tem subsídio, mas eu acho que seria interessante se a gente conseguisse também, porque tem muitas frentes de pesquisa, né, que nós precisamos ainda desenvolver aqui internamente. Então, como eu mencionei, esse papel do humano no loop, né? No loop e sobre o loop, né? Dentro do loop de controle e sobre o loop de controle, né? A gente está fazendo agora um estudo empírico de uma das ferramentas, né, que é o Mutuals, né, que é como que a gente especifica e decompõe as missões robóticas, né, usando a abordagem goal-oriented. Então, a gente usa bastante goals como uma forma de modelagem, né? E o que é muito interessante que essa entrevista com practitioners, né, falou assim, eles têm percebido, né, que essa abordagem que a gente criou, ela tem um valor ali realmente que cumpre dentro do processo da engenharia da missão robótica, que ajuda eles realmente a pensar nos requisitos, ajuda eles a pensarem, né, em variáveis de ambientes, como que eles podem otimizar determinadas estratégias, né, da missão, né, usando raciocínios, né, usando os artefatos inerentes a Goal-Oriented Requirements Engineering, usando também raciocínios lógicos ali por trás, para a gente conseguir trazer planos, né, que consiga otimizar com relação a determinados recursos, né, e que se você, por exemplo, se for fazer isso lá na ponta apenas, você pode gastar um recurso muito alto, um tempo muito alto, tentando fazer essa abordagem meio hacking, né, que não precisa fazer, né. Então, essa entrevista que a gente tem feito tem mostrado isso, né? Que fala assim, olha, que legal, não existe uma abordagem, é bem pioneira essa abordagem, né? Mas a gente extraiu disso justamente fazendo um survey da literatura de robótica, né? A gente, né,
estudou muito bem os artigos, né, que fala assim, isso aqui era uma abordagem humana, e agora estamos tentando automatizar isso com a interação do humano presente nessa atividade. Então, poxa, você ter, quem sabe, né, você tem investido e fala assim, poxa, tem uma ferramenta única ali que nós estamos desenvolvendo no Brasil e que a gente pode sistematizar isso, pagando bolsa para alunos, para eles poderem ficar na dedicação exclusiva, para produzir isso e ajudar as pessoas robóticas a cumprir a finalidade delas de serem confiáveis, de elas serem, né, realmente, né, trazer toda essa promessa, né, que a gente espera que ela traga, né, num futuro muito próximo, né, uma tecnologia nova, mas que, né, novamente, né, todo o contato, né, com pesquisadores de missões robóticas do mundo inteiro que também estão contribuindo com essa abordagem, com ideias, né, ou com realmente ações efetivas dentro desse framework, né, então, claro, tem espaço, né, para pesquisa em vários aspectos, tem tanto do ponto de vista da robótica, quanto do ponto de vista da engenharia de software, quanto do ponto de vista da engenharia social, né, a gente pensar aí dos normative requirements, né, e então, quer dizer, tem espaço para muita gente, e quem quiser colaborar, né, sabe como entrar em contato com a gente, e a gente fica muito feliz de colaborar, seja com colegas pesquisadores, seja com financiamento de pesquisa, seja com os alunos que estejam interessados. Claro que tem que ter uma formação, né, e a gente procura trazer essa formação aí, dando, por exemplo, essa disciplina Robotic Mission Engineer, que a gente criou e está reformulando a cada semestre que a gente reformula para a gente adequar as necessidades ou, né, ao perfil, né, do aluno de graduação, num estágio mais avançado do curso dele, aluno de mecatrônica, aluno de ciência da computação, engenharia da computação, né, mas a gente percebe, assim, que os alunos que têm participado dessa pesquisa, né, realmente eles saem com diferencial, né, porque eles conseguem realmente entender melhor esse processo, entender muitas vezes a base, né, que às vezes ele recebe no curso, às vezes não consegue ver uma finalidade para aquilo, e dentro do curso ele consegue muitas vezes entender o porquê disso aí, né. Alguns ainda saem e falam assim, para que eu preciso disso, né? Porque realmente não dá para a gente dar toda a base ali dentro. Mas eu fico feliz que muitos do que saem, eles conseguem entender por que eu preciso otimizar, né? Por que otimização de variáveis, né? Por que eu tenho ali um algoritmo que ele talvez ele não escale, né? Ou então, por que eu tenho que lidar com uma infraestrutura computacional que seja um pouco mais parruda, mas ao mesmo tempo que seja fácil de eu programar, né, seja interfaces programáveis, né? Então, a gente vai trabalhar com ambientes, né, que trabalham com ROS, né, Robot Operating System, vai trabalhar com C++, vai trabalhar com Python, né, a gente vai trabalhar com Go Modeling no nível mais acima, a gente vai trabalhar com planejamento, né, a gente vai trabalhar com design de arquitetura, né, a gente vai trabalhar com modo checking, né, então, quer dizer, é bem rico, não tem como, né, a gente dizer que é um one size fits all, não existe isso, né? Dentro desse processo a gente tem que estar aberto para coisas novas, né? A gente tem que realmente estudar tecnologias novas, mas ao mesmo tempo, né, a base, né, ela tem que estar bem formada para você entrando nessa área, você conseguir contribuir, né, já com essa base que você já vem do curso de computação, por isso que o computação, engenharia da computação ou mecatrônica, mas é importante ter uma boa base, né, desses cursos, né? E, claro, né, também a gente tem um ambiente internacional aí bem ativo, né? Então, essa colaboração com os pesquisadores aí do exterior é bem importante, porque daí realmente o aluno, ele participando dessas discussões, mesmo que às vezes no início ele fica um pouco acanhado, isso acontece muito, né? O aluno fica acanhado, mas aí aos poucos ele vai começando a desenrolar, ele vai começando a sentir um pouco mais confortável, e quando você menos vê, ele já virou um coautor do artigo, e de repente já recebe uma proposta, né, para ele poder ir para fora, de repente recebe uma proposta de emprego. Então, é impressionante como que os nossos alunos, né, eles realmente, né, eles acabam recebendo boas propostas, porque toda esse preparo, né, ou toda essa formação que eles conquistam ao final do trabalho, eles conseguem realmente evidenciar, né, um ganho de conhecimento, né, um desenvolvimento da competência bem peculiar, né? Muito bom, então a gente chega agora na pergunta que define o podcast. Por sinal, uma curiosidade para quem estiver escutando, no dia de ontem, a gente está gravando aqui no dia 14 de abril, foi no dia 13 de abril de 2020, porque esse podcast surgiu por causa de um tweet do Leonardo Fernandes. Então fez 5 anos desse tweet, então a gente está próximo de chegar a 5 anos do podcast. E a pergunta que a gente sempre faz aqui, eu gosto sempre de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na nossa área,
Para você, Janaína, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Eu meio que já dei um pouco da dica aí, né, Adolfo? Na verdade, eu acho que é esse Human in the Loop versus Human on the Loop da missão robótica, né? Porque é inevitável que o ser humano faça parte desse processo da missão robótica, seja ele como stakeholder ativo, ou seja como stakeholder passivo, né? Então, por exemplo, você vê vários desafios aí que a gente vê de sistemas de autonomous driving, né? Ou, por exemplo, você vê aí, né, do sistemas aviônicos autônomos, né? Então, colocando, é claro, num contexto bem mais amplo, mas os acidentes, por exemplo, que aconteceram com Tesla, com a Toyota, né, com a Boeing, né? Você pega o caso clássico aí do Boeing 737 MAX, né? Que foi um caso que não foi uma falha, talvez, do sistema em si, né? Claro que tem uma série de falhas, né, como a Cecília Rubira colocou, né, uma falha crítica acontece, né, por uma única razão. Talvez ela foi o estupim para a coisa acontecer, mas foi por uma decisão errada. Então, por exemplo, uma das questões que se fala no relatório, né, por que o 737 MAX caiu, que foi acidente fatal, né, foi porque quando ele foi comprado pela empresa aérea, quando a Boeing vendeu, a empresa aérea decidiu, né, que um dos módulos em que o piloto ele poderia tomar a decisão, tomar o controle, né, da aeronave, né, em um determinado momento, ele foi uma feature opcional. Então, eles confiaram que esse Maneuvering Characteristic Augmentation System, né, que estava substituindo ali o papel do hardware, né, ele seria autônomo o suficiente para ele poder tomar a decisão, né, quando o avião estaria em risco ali dele ter um estalo, né? Só que aí, um erro de interpretação do sensor, né, aí o avião tomou a decisão errada e não permitiu que o piloto pudesse, né, tomar a decisão ali, naquela hora que ele estava percebendo que poderia evitar o acidente, mas a feature não foi implantada ali e ela, como era um feature opcional, né, o avião ele veio, né, um dos motivos, né, esse aí, claro, né. Então, quer dizer, a presença do humano nos sistemas autônomos, nos sistemas robóticos, né, é fundamental que haja, né, então, essa ponderação sobre human in the loop e o human on the loop, né? Não dá para a gente colocar o ser humano fora desse processo de autonomia, né? Porque não pode deixar o sistema simplesmente tomar a decisão, né, por conta própria. Então a gente precisa dar meios para o ser humano tomar suas decisões, processos de explicar por que ele tomou a decisão, né? Então, processo de explainability, né? Esse é fundamental. E o outro é dizer como, né, é que ele e por quê, né, ele tomou aquela decisão, né, então por que ele tomou aquela determinada decisão, então o como, né, explicou o que ele fez e dizer por que aquela decisão ela é relevante, né. Então quando a gente coloca esse aspecto do porquê relevante, então o sistema ele interpreta o que é relevante, mas o que a gente informou para o sistema o que é relevante, mas muitas vezes nós conseguimos expressar isso para o sistema, então muitas vezes nós dizemos os requisitos, mas não necessariamente os requisitos eles são os stakeholder goals, né, ou então variáveis de ambiente, né, que acontece, né? Então a gente tem um sistema rico que está interagindo com o ambiente, mas você não previu essas domain assumptions, né, quando você estava projetando o seu sistema, né? O sistema ele é dinâmico, ele está em interação constante com o ser humano, então a presença do ser humano, o ser humano ele ainda consegue, ele é um ser tão rico que ele consegue fazer reasoning, mas muitas vezes não consegue explicar por que ele fez. Então a gente não consegue expressar todas as tomadas de decisão que o ser humano tomou. Então por isso é importante dizer que o sistema, quando ele for tomar uma decisão e de repente perceber que está tomando a decisão errada, como por exemplo nesse caso do MCAS System, eu falo assim, não, então esse momento aqui, eu não deveria ter deixado isso como opcional, isso deveria ser algo obrigatório que o piloto, ele deveria ter o controle daquela ação e aí sim evitar, né, uma catástrofe acontecer. Né? Então, nesse caso, né, eu poderia, né, é um safety critical system, então é um human in the loop é necessário, né? Mas eu posso também fazer com que o ser humano ele faça parte desse processo de supervisão do que está acontecendo, human on the loop, ele observar, né, e a máquina dá processo de explicar por que ele tomou aquela decisão, processo de auditoria, né? Então se acontecer uma falha, a falha vai acontecer, ele pelo menos conseguir rastrear e dizer, olha, aconteceu isso aqui por causa disso aqui, e aí a gente realmente tornar os sistemas, né, melhorar cada vez mais, né? Então, é um papel fundamental, né, da minha visão, como engenheiro de software, a gente realmente garantir que essa presença nossa está cada vez mais atuante dentro desse sistema. Então, a gente não ficar se acanhado, achar que, mas eu não tenho conhecimento sobre isso, que não todos temos algum conhecimento que com certeza, somado com os demais, ele vai ser relevante, vai ajudar a gente a construir
melhor esses sistemas. A gente realmente tem que se lançar, sei que são vários desafios, né, mas nós, né, da engenharia de software do Brasil, nós temos uma comunidade riquíssima de engenharia de software do mundo, né, como um todo, né, e eu tenho certeza que todos que vierem a somar dentro desse processo de, né, seja nesse construir missões robóticas ou outros que, de repente, a gente que sejam diretos ou indiretos relacionados a esse tema, né, tenho certeza que vão contribuir bastante, né? Então, espero que... Então, para mim, eu acho que é isso, nesse Human in the Loop versus Human on the Loop, nesse processo, acho que a gente ainda está, assim, muito estágio embrionário disso tudo, e como eu mencionei antes, então, para mim, né, eu vejo que, por exemplo, esses requisitos normativos, hoje a gente vê como sendo algo extra, mas acredito que muito em breve vão ser realmente requisitos que a gente não consegue desenvolver um sistema sem que eles estejam presentes, né? Muito obrigado. Então, estamos terminando aqui este episódio. Eu gosto de lembrar que a gente tem vários eventos, né, na comunidade acadêmica brasileira. O que vai acontecer bem próximo vai ser o Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos, de 2 a 6 de junho, em Manaus. Tem também o SBSI, eu acho que é em maio, em Recife. Tem o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que vai ser de 22 a 25 de julho. E, claro, o Congresso Brasileiro de Software, que eu acho que é o principal congresso da área de engenharia de software acadêmica, né? Vai ser presencialmente em Recife, de 22 a 26 de setembro. E a gente ainda vai ter em novembro, né, o SBQS, que vai ser lá em São José dos Campos. Enfim, várias oportunidades. Alguns de nós talvez estejamos em alguns desses eventos. Se quiser conversar com a gente. E eu agradeço muito a você, Janaína, e passo a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Adolfo, Cláudia, mais uma vez obrigada por essa oportunidade, né, de disseminar né, as pesquisas, né, que nós, pesquisadores em engenharia de software, estamos promovendo. Obrigado por esse fórum tão importante de discussões, né, obrigada, né, por, né, trazer à tona alguns dos nossos trabalhos que nós temos contribuído, e torço que tenha vida longa e próspera esse importante canal, né, para a engenharia de software do Brasil, e que, com certeza, né, vai atingir fronteiras, né, acredito que além Brasil, né? Bem, então, para finalizar o episódio, né, eu também agradeço a sua presença aqui, Janaína, e agradeço também aos nossos e às nossas ouvintes, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.